Super N, primeiras notícias. Entre os dias 7 e 9 de setembro vai ser realizado aqui em Belo Horizonte o Seminário Sudeste da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Inclusive, no dia 8, vamos ter uma palestra do nosso companheiro Eduardo Aquino, apresentador do programa Bem-vindo à Vida, ao lado da nossa companheira Sandra Pedrosa. E o tema do seminário deste ano é Saúde Mental, o grande desafio do médico do trabalho. E a gente vai conversar aqui hoje com a presidente da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, a doutora Letícia Garius. Bom dia, doutora. Bem-vinda aqui à Super Notícia FM. Bom dia. Inicialmente, eu quero agradecer a oportunidade de divulgar nosso evento aqui. Muito obrigada à direção da Super N. A gente que tem a honra de receber a senhora aqui nessa manhã. Bom, doutora Letícia, me chamou muito a atenção o tema do congresso, do seminário de vocês, que é a questão da saúde mental do trabalhador. Nós estamos vivendo um momento em que as questões mentais do trabalhador, a saúde mental do trabalhador já ultrapassa riscos físicos de trabalho como antigamente a gente tinha muito? Sim, sem dúvida. Está subindo cada vez mais, de acordo com as estatísticas, o número de afastamento e de concessão de benefício em relação à saúde mental, a transtornos mentais como depressão, em especial o transtorno de estresse grave e transtornos de adaptação. E como as empresas têm reagido a isso, doutora Letícia? Porque quando um funcionário ele sofre, não sei, de repente ele quebra um pé, quebra um braço, sei lá, é um problema físico. A empresa está vendo aquilo ali. Mas quando é um problema psicológico, como a senhora disse, depressão, as empresas elas têm reagido bem quando um funcionário ele precisa de uns dias de folga, precisa de um tratamento, ou isso aí dá um desafio em termos de segurança do trabalho? Isso é o grande desafio do médico do trabalho, a razão do nosso seminário, não só no mundo do trabalho, mas no mundo, na vida em si. Existe a psicofobia, né? A dificuldade das pessoas que estão portando algum transtorno mental de ser aceito aquilo exatamente pela invisibilidade do transtorno mental. Você não vê você vê um pé quebrado, né? Como você disse, mas você não sabe dar nome para aquilo que a pessoa está sentindo, que são os sintomas depressivos, ansiosos e os outros transtornos mentais. Tem colega que acusa o outro de estar fazendo corpo mole no trabalho. Tem muito essa questão, né? Sem dúvida. Não só os colegas, como a chefia e a própria direção da empresa. É um assunto que tem sido evitado no mundo geral e no mundo do trabalho em especial. Esse tipo de demanda, que é uma demanda mais recente, conforme a gente tinha dito, isso mudou o panorama da medicina do trabalho, o parâmetro de avaliações da relação com o próprio paciente, mudou, e se mudou, mudou até que ponto? Mudou muito e precisa mudar mais. Razão da gente estar divulgando esse tema, a importância que a gente está dando, que a ANANT está dando para esse seminário. Porque o médico do trabalho, ele tem que ter um entendimento sobre os transtornos mentais. Não dá para, na prática do médico do trabalho, mas ele agir só com os riscos físicos, avaliando os riscos físicos, químicos e biológicos. É preciso estar atento aos riscos psicossociais também. E esse profissional está preparado para isso, doutora? De maneira geral? De maneira geral, está se preparando para isso, é o que eu diria. Não é uma prática ainda divulgada, não há muita discussão sobre o tema. E em termos de mercado de trabalho, doutora Letícia, como é que tem sido a atuação dos médicos do trabalho dentro das empresas? É crescente ou ainda precisa melhorar? Precisa melhorar. A atuação do médico do trabalho, ela depende do que determina a legislação, né? Dificilmente uma empresa que não precisa obrigatoriamente ter um médico do trabalho, ela vai fazer essa contratação. Então, é preciso melhorar e aumentar o número de atuações dos médicos do trabalho. Mas como essa empresa perde sem ter um profissional desse atuando com ela? Ela perde na boa avaliação do funcionário. Por exemplo, quando a pessoa está passando por um problema de origem mental e não tem um médico que possa orientar a empresa a respeito da brevidade daquele transtorno, se ele está sendo causado pelo trabalho ou não. É importante a atuação do médico do trabalho para
orientar a empresa sobre essas questões. É até uma questão de cuidado, né, com a pessoa, cuidado humano até que representa, né? Exatamente. Nós, médicos, nós somos responsáveis pelo cuidado, né, das pessoas. O cuidado com o atendimento daquelas pessoas, socorrer e avaliar amplamente o trabalhador. Doutora Letícia, em quais profissões estão presentes os maiores riscos dessas doenças ligadas à saúde mental nos dias de hoje, que tanto tem atormentado, preocupado vocês que são médicos do trabalho? Olha, a gente tem visto, as estatísticas têm visto mais, o pessoal da vigilância e de segurança do trabalho, segurança patrimonial, professores também estão sendo muito atingidos, o pessoal de teleatendimento, são essas profissões, policiais. A senhora cita aí profissões que são, assim, tipicamente do setor público. Policiais, a senhora acabou de falar. Quando a gente fala de segurança patrimonial, eu me lembro das nossas guardas municipais, enfim, que são profissionais ligados também à segurança. Professores, o grosso dos nossos professores, do nosso corpo docente, a gente está falando também de professores que são funcionários públicos, são funcionários das prefeituras, do governo do estado, enfim. Sobretudo agora, do ponto de vista da esfera governamental, o governo, as instituições governamentais já compreenderam a importância de lidar de uma forma mais adequada com a saúde mental do trabalhador, até porque a gente citou, eu não me lembro se na semana passada ou na semana retrasada, aqui no jornal mesmo, o grande quantitativo, eu não tenho o número de cabeça aqui, mas a gente citou o grande quantitativo de professores que pegam licença por depressão, por problemas mentais, realmente, muitos até se aposentando antes do tempo em função disso. O governo já está ciente disso, já consegue se mobilizar para prevenir, não precisar remediar? Ciente, sim. Eu creio que as pesquisas são de divulgação pública, né? E agora o caminho para atuar nessa prevenção, ele é um caminho que exige uma mudança de comportamento. Então, estamos caminhando, está se caminhando, mas não é uma coisa que eu diria que já está preparado, já está atento a isso. Doutora Letícia, e sobre o evento? Quais os nomes que vão participar desse evento, assim, e qual vai ser o público-alvo? Só quem vai participar são, de repente, gestores de empresas ou funcionários também estarão lá? Não, o público-alvo é para médicos, o evento é para médicos do trabalho, médicos psiquiatras que estão interessados na área, peritos, mas o público-alvo é esse, né? Vão participar a presidente da Associação Nacional de Medicina do Trabalho, vamos falar sobre drogas também no ambiente de trabalho, vamos falar sobre suicídio no trabalho, vamos ter várias demandas, várias palestras sobre o assunto, sobre depressão, sobre ansiedade. E o evento ele dura quantos dias? 3 dias, é do dia 7 ao dia 9. Onde? No Hotel Mercury, em Belo Horizonte, no bairro de Lourdes. A senhora falou uma questão aí que me chamou a atenção. Suicídio no trabalho é um problema recorrente? Tem acontecido com frequência também? O suicídio tem aumentado, não só no trabalho, como fora do trabalho, mas é um tema que preocupa muito a gente, o suicídio no trabalho. Especialmente quando ele é, vamos dizer assim, camuflado, né? Às vezes a própria família e a empresa preferem dizer que não foi um suicídio. Mas o suicídio é um tema que precisa ser discutido, precisamos falar dele, porque quando a pessoa suicida no trabalho, ela está deixando uma mensagem. De que algo não está bem, né, doutora? De que algo não está bem. E eu acho que compete à empresa e aos colegas ouvir essa mensagem e usar da melhor maneira possível para evitar novos casos. Eu até levantei essa questão, Delma, desculpa até por cortá-la, mas é porque há mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos, o Jornal Tempo fez uma série de reportagens que falava justamente dessa questão do suicídio, que é uma questão até que nós, enquanto mídia mesmo, às vezes deixamos de divulgar, de falar. Existe ali um milindre muito grande em falar a respeito disso, porque é um tema muito espinhoso, as pessoas que tiram as próprias vidas. Agora, a senhora traz para a gente um dado de que isso às vezes acontece até mesmo dentro das empresas, o que é
preocupante. E isso tem acontecido em que proporção e com mais frequência com profissionais de que área? São daquelas mesmas áreas que a senhora citou agora há pouco? Olha, eu não saberia dizer exatamente porque o suicídio, a gente tem pouquíssimas estatísticas, porque a maioria das vezes, inclusive nos atestados de óbito, nunca consta suicídio. É um problema silencioso. É um problema silencioso. E setembro agora é o mês de falar do suicídio e o caminho para evitar novos casos é falar disso. É preciso falar dentro das empresas, após a ocorrência de um suicídio, é preciso conversar sobre o tema. E como seria esse trabalho? Porque ele não pode ser só corretivo, né? Ele tem que ser preventivo. Mas como é que pode ser realizado esse trabalho preventivo dentro das empresas para que não chegue a acontecer realmente, de fato, um suicídio ou outro tipo de problema do funcionário? É preciso que a gente esteja atento aos funcionários, é preciso ouvi-los e, quando ouvi-los, estar preparado para o que vai se ouvir, né? O suicida, ele geralmente, ele dá anúncios de que vai suicidar. Existe várias coisas, várias atitudes que ele vai tomando ao longo do ano, por exemplo, anterior à data do suicídio, e que nos dá dicas de que alguma coisa não está bem. E é preciso conversar. E conversar é preciso ouvir, né? E falar também, mas especialmente ouvir. Num Brasil como nós temos hoje, até que ponto as relações dos empregados e dos empregadores precisam evoluir para essa discussão da saúde mental e da medicina do trabalho, da segurança do trabalho? O quanto nós ainda precisamos caminhar? Nós precisamos melhorar os espaços de comunicação dentro das empresas. A comunicação verdadeira, de ouvir as pessoas, de pôr o funcionário participando também dos processos produtivos, com mais autonomia, saber mais o que está fazendo, ele dá opinião. Esse é o caminho. E como o agente de segurança do trabalho colabora com esse trabalho dos médicos? Fazendo essa união. O trabalho ele é multidisciplinar. Não só o médico pode fazer o trabalho sozinho. O pessoal da segurança do trabalho, também atento a essas mudanças de comportamento das pessoas, ele pode passar para o médico, né, deve, e passar também nas reuniões de CIPA ou a própria abordagem individual do funcionário. Doutora Letícia, então, só para finalizar, o evento vai acontecer no Hotel Mercury e as inscrições ainda estão abertas para quem quiser participar? Estão abertas e hoje é o último dia do preço promocional, vamos dizer assim. A partir de amanhã já muda o valor das inscrições. Então, quem quiser fazer, é importante que faça hoje ainda. Qual é o valor promocional e o valor normal, digamos assim? Eu não sei te dizer aqui exatamente no momento, porque depende se é sócio, se não é, se é de outra área. Mas quais os canais de inscrição? Telefone, um site para participar? O site é o site do Seminário Sudeste, www.seminariosudeste, ou no site da ANANT, entra no Seminário Sudeste da ANANT. Site da ANANT. ANANT. Depois a gente vai repassar isso aqui certinho para o nosso ouvinte que está nos acompanhando aqui, para aquele ouvinte que é médico do trabalho que se interessou por este assunto. Doutora Letícia Garius, presidente da Associação Mineira de Medicina do Trabalho, muito obrigado pela sua entrevista, pela visita aqui à Super Notícia FM. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada.